não é o dinheiro que vai resolver o seu problema. Sim, sim. Às vezes, na escassez do dinheiro que você vai ter a criatividade e falar, cara, dá pra fazer uma coisa nova aqui, dá pra pensar. De novo, tô generalizando, porque eu sei que a gente tá falando que tem negócios que, cara, não tem caixa, vai morrer, não tem jeito, né? Mas o que dá pra gente fazer, inovar dentro da escassez? A gente ia em banco que proibia a gente falar de Bitcoin. Não podia falar a palavra Bitcoin. Tem gente que tá assistindo hoje que nem passou por isso, né? Geração nova, né? Isso lá em Eu já tive 2017, almoço assim, com algumas pessoas que falam, mas vocês não mexem com aquelas coisas não, né? E daí a gente, não. As tecnologias vão estar cada vez mais embedadas na gente. Ou seja, eu acho que a gente vai voltar no sentido que vai ter mais relacionamento entre nós. Tá. A gente não vai... Dependência da tecnologia, sim, mas ele vai estar tão embedado, tão no dia a dia, que na internet. A internet a gente não fala mais que tá na internet, né? Já é do nosso dia a dia. Do tempo, né? Então, eu acho que todas as tecnologias vão ser isso. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Fitech Fusion. Hoje mais um episódio aqui especial. Tô com dois grandes amigos, Ale, Thiago. Vou deixar eles se apresentarem aqui para vocês. Vamos lá, Ale, por favor. Obrigado, Melf. Obrigado pelo convite. Vamos estar com o Thiago aqui também. Para mim é uma honra estar participando, né, desse podcast. Já participei de alguns também aqui da Fitech Fusion. Sou Alexandre Uehara, trabalho muito com inovação corporativa principalmente, né? Trabalhei no mercado financeiro, trabalhei liderando e construindo algumas áreas de inovação dessas grandes empresas, a Alelo, CIP, por exemplo, mas também mercado de seguros, Porto Seguro, Mafra. Então, sempre na questão de inovação corporativa. Foram mais de 20 anos aí trabalhando com inovação corporativa. E hoje estou do outro lado da mesa, né? Ajudando essas grandes empresas, né? Seja com palestras, treinamentos. E, além disso, tem outras coisas, né? Então, sou professor também em algumas instituições, FIAP, FGV, USP, Exalc, então tem algumas instituições que eu dou aula também, tenho o meu chapéu acadêmico. Sou conselheiro de inovação também de algumas empresas e também trabalho com startups, né? Hoje eu sou investidor de algumas startups, uma fintech, inclusive. Na verdade, eu até conto como duas, né? Porque tem uma fintech e também tem uma empresa de educação financeira, né? Legal. Então, também sou investidor. Além disso, sou analista do Shark Tank Brasil. E aí tem outras coisinhas mais, mas estamos sempre aí falando sobre inovação corporativa. É isso, boa. Vamos falar disso tudo. E Thiago, por favor. Boa, obrigado, Melf, pelo convite. Prazer, Ale, estar aqui. Obrigado, pessoal da BFintech também pelo convite. Bom, meu nome é Thiago Padovan. Estou nesse mundo de inovação e tecnologia há mais ou menos 15 anos. Já trabalhei bastante com consultoria de inovação, cocriação. Passei também bastante por educação, principalmente no ambiente de blockchain, criptoativos, né, com a Blockchain Academy. Mais recentemente também entrei nesse universo de startups, né? Hoje eu sou business developer da Hubble, que é uma empresa de inteligência em pagamentos. A gente faz otimização de pagamentos para e-commerce. E também sou fundador do Projeto Vila. O Projeto Vila, a gente procura olhar para inovação e tecnologia do ponto de vista da democracia, da inovação e da liberdade de você criar em ambientes mais ou menos fechados, né? Então, vamos ver se a gente bate um papo sobre tudo isso. Vamos fazer um papo bem bacana aí. Vamos falar disso. E também os dois são colaboradores aí da associação na curadoria de evento, conteúdo e tudo mais. A gente fica mais ali por trás, ali, então o pessoal não sabe muito, mas estamos aí ajudando de alguma forma. Estão lá, estão super ligados aí à associação, à BFintech aí. E eu quero começar um pouco esse bate-papo de inovação. Então, assim, os dois estão nesse meio de inovação corporativa, discutindo inovação aí com o mercado. Contextualizar para a gente, trazer o que é inovação aí, Thiago? Consegue trazer isso aí numa frase, num texto? Pô, é um tema, assim, que eu gosto muito, sou muito apaixonado por isso, olho para esse tema há muitos anos. E é difícil mesmo conversar sobre inovação, né? Porque eu acho que cada conversa você tem que primeiro entender sobre o que cada um está falando na mesa, assim, né? E não que seja certo ou errado, acho que tem vários níveis de inovação também, tem desde inovações mais incrementais até inovações mais disruptivas, que é até difícil da gente perceber muitas vezes o que está acontecendo. A gente só percebe quando a gente olha para trás, muitas vezes a gente não é difícil provocar intencionalmente uma inovação disruptiva assim mesmo, tá. né? Porque ela é uma conjuntura de diversos fatores, múltiplos fatores que vão acontecendo espontaneamente na sociedade, até que uma hora que você olha para trás e falou, caramba, isso aqui mudou tudo, assim, né? Foram aqueles pontos que se ligaram para dar esse resultado. Exatamente. E o que eu costumo dizer é que, no meu ponto de vista, a inovação ela tem muito contexto de ecossistema, né? Ecossistemas interagindo, né? O que é um ecossistema, né?
É um sistema mais distribuído do que centralizado, que tem a capacidade de se adaptar conforme as circunstâncias vão mudando, né? Então, isso é um ecossistema no conceito mais geral do tema. Quando a gente traz para ecossistemas de inovação, a gente tem que carregar esse conceito também, né? Então, é como se fosse um sistema mais distribuído do que centralizado, com muitas pessoas, empresas, organizações, governo, todo mundo interagindo ali. E, geralmente, as inovações mais disruptivas acabam sendo top-down, quando as pessoas conseguem interagir com as tecnologias, interagir com as novas formas de governança e tudo isso que está surgindo e conseguem criar coisas juntos. Então, uma empresa com uma startup se junta e cria uma coisa nova. Isso é a inovação. Ela geralmente vem top-down, né? Bottom-up, né? Não top-down, né? Boa. Complementa aí, Ale, traz tua visão aí. Posso largar o microfone e falar? O Thiago já falou tudo, aí. Já, né? Mas eu concordo assim com o Thiago, né? É difícil. Eu gosto muito de falar, Melfi, que a gente tem que tomar cuidado com a palavra inovação, né? Porque, exemplo, vai ver hoje comercial de TV hoje, de 10 comerciais, 9 estão falando que estão inovando, mas eles não sabem o que realmente é inovação, né? Vira muito hype da palavra. Então, a primeira coisa, acho que é legal a gente falar, né? Inovação não é uma coisa nova que está acontecendo nos últimos 5 anos. Não, é uma coisa já antiga, né? Inovação sempre aconteceu no mercado. A diferença é que a velocidade que a gente tem que pensar na inovação tem que ser mais rápida porque pela dinâmica de mercado. Né? Se a gente for olhar aqui dentro do mercado financeiro, é isso, né? Olha como os meios de pagamento têm evoluído e a gente tem que acompanhar e as empresas que não acompanham estão ficando para trás, né? Acho que é muito claro. Então, assim, a velocidade que está acontecendo, por isso que a gente está falando mais de inovação. E aí, né, eu trabalho muito dentro de grandes empresas, e aí não só do mercado financeiro, apesar de, né, ter esse background de mercado financeiro, mas também, hoje eu atendo agro, atendo energia, varejo, né? Eu sou muito horizontal hoje. A primeira coisa que eu falo assim, que é uma crítica que eu faço, né, dentro das empresas. Cara, para com esse negócio de caixinha de ideias. Tá. Né? Toda empresa tem lá, não, a gente está trabalhando com inovação, a gente está abrindo caixinha de ideias. Cara, primeira coisa, ideia é muito diferente de inovação, né? Porque ideia é abstrato. Inovação tem que ser concreto, tem que executar. E caixinha de ideias é isso, assim, pô, o cara coloca ali 200 ideias, mas a empresa não tem vazão para dar, né? Para executar aquelas 200. Mesmo que for faça o filtro, ele vai chegar lá nos 5, que tudo bem, ele pode até executar, mas aquelas 50 que são boas que ele não dá vazão, ele nem dá o feedback para o colaborador. Tudo mais. E aí, o que causa? Causa insatisfação. Fala, pô, eu dei ideia bem bacana e tal, só que até hoje, são 1 ano que ninguém deu feedback se tá bom ou não. Ele não vai mais dar nenhuma ideia. Então, a gente tem que dividir isso daqui, né? Tem que criar, por isso que eu falo, né? Tem que criar um processo de inovação lá dentro. Fazer a gestão, né? Fazer a gestão, deixar bem claro, deixar bem transparente. Aí, tô falando também, porque inovação corporativa, eu falo isso nas minhas palestras, no final das contas, qualquer empresa, ela visa o quê? Não é falando mal, mas isso é real. O que a empresa visa no final? É lucratividade. Sim. Então, a inovação tem que estar ligado também a uma receita nova, uma diminuição de custo, o que for ali. Né? Então, tem que ter também muito clara e transparente quais são as métricas que eles vão acompanhar de inovação. Qual que é o ROI de inovação? Porque não dá mais pegar aquele ROI de projeto e colocar de inovação. Tem que mudar essa cabeça. E aí que tá, né? A gente tem que pensar muito nessa estratégia que as empresas acham que, não, é só criar uma área de inovação, é só fazer as pessoas pensarem diferente. Não, tem muita coisa por trás. Né? Porque a gente está falando de uma estrutura corporativa, né? Que, querendo ou não, se a gente for pegar empresas... não precisa pegar uma empresa muito antiga, mas tem 10, 15 anos, você tem uma estrutura ali que faz sentido. E se a gente for pegar o mercado financeiro, faz muito sentido. Por quê? Porque tem que ter também uma governança, tem que ter, né, tem regulador. Então, não é só entrar e pensar na inovação, você tem que ter uma estratégia. Né? Então, geralmente exige muita pesquisa. Muita pesquisa. Ciência, às vezes, junto, né? Esforço mesmo grande, assim, né? Tem muita coisa aí, acho que entra um pouco do que você falou, né? O ecossistema, porque de repente não dá para trabalhar sozinho, né? Pô, não dá. Não tem gente aqui para trabalhar com pesquisa. Pô, então vamos trazer um pesquisador, vamos trazer a parte acadêmica, vamos trazer. Pô, e aí começa a fazer sentido, né? O quanto que é importante todo esse ecossistema estar trabalhando juntos para ter um direcionamento único. Então, assim, eu sempre falo, né? Eu já falei muito, mas vamos lá. Só para terminar aqui. Eu tenho uma mandala, né? Que eu aplico nas empresas, que é criação própria em cima de toda a minha experiência. Mas a primeira coisa que eu falo é a gente trabalhar com essa mudança de mindset, né?
palavra aqui, né? Todo mundo vai falar mindset, né? Mas tudo bem. Mas essa mudança de pensamento que a gente tem que ter na empresa. E a primeira delas é, qual a tese de inovação da empresa? Porque assim, se falar para todo mundo, dentro da empresa, vamos todo mundo inovar, tá bom, cada um vai seguir um caminho, vai achar que inovação é uma coisa, né? Um vai achar que é disruptivo, outro vai achar que é radical, outro vai achar que é incremental, cada um vai seguir um caminho. Só que se você coloca isso em uma tese de inovação dentro da empresa, aí vai ficar mais claro, porque aí você vai ter um direcionamento. E aí que está a estratégia. A tese de inovação da minha empresa é gerar receita nova com um produto totalmente disruptivo. Não sei, estou inventando aqui. Mas se você cria essa tese e declara isso para a empresa, aí o direcionamento fica todo mundo no mesmo direcionamento e todo mundo consegue começar a pensar em inovação, né? E não começar a aparecer coisas, né? Eu já vi isso, tá? Empresas que eu já atendi, que aí o cara colocou lá na caixinha de ideia, é só trocar, minha inovação que eu tô dando ideia aqui é só trocar os copinhos de plástico com copinho de papel. Né? Pô, você... E daí, enfim... Não gera resultado. É legal, sustentabilidade. Tem a sustentabilidade, gera um resultado para o meio ambiente, mas não um resultado para a empresa a longo prazo. Não estava ligado à estratégia da empresa, né? Então, não fazia muito sentido. Então, assim, a gente tem que começar a pensar, né, dessa estruturação dentro das empresas também. E aí, te respondendo, né, inovação é muito mais do que só ter uma ideia. Não, boa. O que eu queria provocar aqui também vocês um pouco, essa diferença talvez de... Você até colocou um pouco isso, Thiago, mas você falou de inovação incremental. E daí eu queria entender a diferença aí de inovação para uma evolução tecnológica, para um desenvolvimento tecnológico. Então, assim, o quanto realmente é inovador uma empresa ou um país fazer alguma coisa, diferente daquele país que ele consegue fazer uma evolução tecnológica. E daí, normalmente, entra muito no que você falou, de estruturas descentralizadas, eu vejo, daí você concorda ou não, enfim, são mais inovadoras. Estruturas mais centralizadas, elas conseguem fazer uma evolução tecnológica, às vezes, muito melhor. Que focam naquilo, falam, tem que só fazer isso hoje. E daí todo mundo acaba fazendo. Mas eu queria que você falasse isso, trazer aí o que você pensa. Esse é um tema, Melfi, que eu venho olhando bastante. É muito interessante a gente discutir, assim, né? E existe uma confusão muito grande entre inovação e desenvolvimento tecnológico, né? E a gente costuma olhar e misturar esses dois conceitos porque eles são próximos mesmo. Muitas vezes você usa tecnologia para desenvolver algum tipo de inovação, algum novo produto, um novo serviço, enfim. Isso faz parte do mesmo ecossistema, né? Mas são coisas muito diferentes, né? Eu consigo ter um desenvolvimento tecnológico muito avançado sem necessariamente estar causando, talvez, uma inovação para aquela sociedade ou para aquelas pessoas que estão morando naquele ambiente, né? A gente vê em países mais totalitários e mais autocráticos, talvez, um desenvolvimento tecnológico super avançado, assim, né? Mas muitas vezes não alinhados necessariamente à necessidade daquelas pessoas que estão por ali, né? Então, o desenvolvimento tecnológico junto com a inovação no ambiente mais distribuído, ele tende a trazer soluções mais próximas do que as pessoas precisam, porque as pessoas estão participando mais daquele processo de decisão. Eu consigo criar uma associação para discutir, eu consigo criar uma empresa, uma startup, sem dar muita satisfação do que eu estou fazendo. Lógico que todo país tem algum nível de regulação, sim. limites, obviamente, né? Eu acho que isso faz parte da sociedade, umas mais e umas menos, né? Mas o que a gente vem olhando, e você olhar para a história, é que sim, as sociedades mais livres, mais abertas, né? Elas têm uma capacidade de inovação muito maior, assim, né? Então, você pega os Estados Unidos, foi um fomentador de inovação violento. Além de dinheiro, tinha muito incentivo e tinha muita diversidade de pessoas também, né? Os Estados Unidos também recebeu imigrantes do mundo inteiro, teve uma diversidade de pensamento muito grande. E aí teve esse boom que a gente viu, que a gente acompanhou nesses últimos anos e que está reverberando até hoje, né? A Europa tem um papel muito importante também, também em diversidade, em regulação. E ela tem feito trabalhos muito importantes em inovação que muitas vezes não são muito percebidos. Mas não é reconhecido. É muito reconhecido porque são trabalhos de base, são trabalhos acadêmicos muitas vezes, né? Hoje, acho que uma das maiores eventos de Deep Tech do mundo é em Paris, assim. Não é nos Estados Unidos, não é na China, não é em nenhum lugar. É em Paris que acontece, assim, né? Os caras estão discutindo coisas, assim, super avançadas de fronteira, de pesquisa mesmo, com acadêmicos e tal. Então, muita coisa tem saído de lá, né? Mas eu acho que o contexto é esse. Inovação é diferente de desenvolvimento tecnológico. É importante perceber essa diferença e quanto que a gente pode pôr de peso em cada uma dessas coisas, assim, né? Não, boa, muito, muito legal. Você falando, eu acompanho bastante lançamento aeroespacial e tudo mais, e é um pouco isso.
Você pega lá alguns países, enfim, China, Índia, conseguem fazer lançamento de foguete, conseguem fazer isso muito voltado a serviços do próprio governo. Exato. Enquanto daí os Estados Unidos você tem muito mais lançamentos e economicamente, né? Então é para lançar satélites, é para fazer serviços, enfim, que vão fomentar de alguma coisa a economia, todo o negócio lá. É o exemplo mais tangível aí que veio na minha cabeça quando você estava falando. Assim. Exato. E a importância de talvez a gente preservar esse ambiente democrático para tudo isso, né? Para os nossos negócios, para os nossos projetos mesmo, para mais inovação e para mais desenvolvimento tecnológico que faça sentido, assim, né? Você ter um ambiente democrático que permita essa confiança de troca de ideias e de troca de projetos entre países, né? A gente vê um limite, assim, de confiança entre as autocracias, assim, né? Então, por exemplo, eu olho muito para o... Você falou do setor aeroespacial, eu cheguei a olhar muito ultimamente o setor de aviação civil comercial, assim, né? É um setor super regulado, super detalhado, assim, tudo que acontece um acidente, se reúne um monte de gente, de um monte de a empresa, a ANAC, as organizações para investigar aquilo, para entender e melhorar aquele sistema, né? Funciona muito assim. Então, isso funciona de uma forma colaborativa, assim, né? Essa cooperação precisa acontecer para que os sistemas complexos possam operar no mundo inteiro. Então, tem um limite que as autocracias conseguem lidar com problemas complexos. E a gente está falando de sustentabilidade, ecossistema, energias renováveis, próprio sistema econômico, aviação. São sistemas complexos que envolvem o mundo inteiro, né? Então, você precisa de um nível alto de confiança, de colaboração e cooperação para que esses problemas sejam resolvidos e, eventualmente, endereçados, né? Resolvido é muita coisa, mas endereçados, assim, né? Boa, muito bom. Tem algum comentário, Alê? Não? Tem um monte. Não, então comenta, por favor. Acho que é um ponto importante que o Thiago falou, né? Nessa minha mandala eu falo muito sobre isso, né? Então, assim, inovação corporativa. A gente tem que mudar a nossa cabeça, né? Não adianta nada, porque se a gente ficar com esse mesmo pensamento de anos atrás, a gente não vai conseguir mudar. E a gente tem que entender muito o lado do cliente também. Aí, segunda coisa, a questão da governança, né? Que é onde eu tenho focado bastante nas minhas palestras e treinamentos, né? Como que a gente trabalha essa governança, processo, KPIs, métricas, o que realmente, né, traz de valor para a empresa. Aí tem entrega de valor, onde eu vou entrar em detalhe, e depois tem a questão que eu chamo de toolset, né? A gente tem o mindset, tem o toolset. Toolset é muito da questão, por exemplo, de metodologia, porque tem muita empresa que fala, eu sou inovador porque eu estou utilizando design thinking, né? Mas tá bom, mas qual resultado você está trazendo, né? Então, aí vem a governança. Tô na hype agora da inteligência artificial, já sou inovador. Tá bom, mas que problema que você está resolvendo? Né? Então, assim, aqui... Eu contraponho aqui porque eu falo, cara, toolset, né, seja ferramenta, tecnologia, o que for, ele é só um meio só, né? O que eu quero dizer com isso? Desenvolvimento tecnológico. Cara, pode ser que a gente faça uma inovação que não seja tecnologia, né? Vou pegar aqui um exemplo, né? Já que a gente está falando aqui, por exemplo, pagamentos. Pagamento só vai acontecer quando? Por exemplo, se a pessoa comprar alguma coisa. Tiver uma troca comercial de alguma coisa. Comercial. Troca comercial vai acontecer se tiver um gatilho para a pessoa... né, ter a vontade de comprar, desejo de comprar, tá bom. Então, não adianta nada a gente pensar em uma super tecnologia se não tem isso, se não trabalha isso antes. Né? Então, tem um exemplo lá de uma loja, né? Quem aqui já foi para uma loja e você tá no shopping, você tava para entrar, você fala assim, cara, não vou entrar não, porque vai ter um vendedor ali do meu lado na minha cola. Vai ser chato, vai. O cara vai ficar ali e tal, não, deixa quieto. Ele já perdeu uma venda, né? Inovação corporativa. Eu falei para vocês, né? Tem que trazer receita. Cara, perdeu a venda, porque o cara não entrou. Aí a loja colocou lá 2 tipos de sacolas, né? Uma cor, que ele pega a sacola lá, uma cor lá X, que ele quer um vendedor do lado. O outro, não, eu sei o que eu vou comprar, não preciso de alguém. Pô, você satisfaz o consumidor, né? Porque o cara que quer alguém, tá com dúvida, pegou uma sacola, tem alguém do lado. O outro, cara, eu sei que eu vou comprar, eu não quero ninguém do meu lado. Só que ele vai entrar e vai comprar, né? Vai satisfazer o consumidor. E é muito legal porque você satisfaz o consumidor, o vendedor também, né? Que é chato, o vendedor sabe também, né? Ele vai ter que ficar ali na cola porque tem que atingir a meta ali do mês, né? Senão ele não ganha o bônus ali no final. A comissãozinha lá no final. Então é chato para ele também. Agora ele sabe para quem ele vai atrás, né? E para a loja acaba vendendo mais. Então, assim, onde que tem tecnologia aqui? Cara, é muito do comportamento das pessoas, né? Por isso que eu falo lá da proposta de valor, né? Qual a proposta de valor que a gente está entregando para a gente pensar na inovação que, de repente, aí a gente pode pensar na tecnologia,
né? Então, por isso que eu concordo com você, né? São coisas diferentes que em algum momento andam em paralelo, né? Pela velocidade que a gente tá nesse momento, né? Então, por isso que a gente fala muito de IA e tal, não sei o quê. Mas não adianta nada. É a história que a IA não é bola de prata também, né? Muita gente tá aí falando, vamos fazer alguma coisa. Era blockchain, né? Era blockchain, é isso que eu falo. É isso que eu falo. Então é isso, assim, acho que a gente tem que começar a dividir bem, né? Quando a gente fala de inovação, né? Que não necessariamente é tecnologia. Acho que esse é um dos pontos. Outra coisa, aí eu vou entrar na questão, de novo, aqui da governança, né? Cara, no dia a dia das pessoas dentro das empresas, e é normal, tá? Isso, eu vivi, né? Muito tempo, mais de 20 anos em grandes empresas, trabalhei com os dois, inclusive. Cara, a gente sabe que o lado, né, eu chamo de pratinhos, o lado operacional nosso no dia a dia, quem está trabalhando, sempre vai ser mais importante que inovação. O tempo que a gente vai gastar aqui sempre vai ser esse lado, porque tem que apagar incêndio todo dia. Né? A gente estava aqui, antes das gravações, a gente estava lá no e-mail, estava no WhatsApp, né, vendo. Porque, cara, tem um mundo, tem um enfim, incêndio ali, está né? acontecendo. Cara, dá para parar uma hora para fazer podcast? Dá, mas, cara, tem que ver ali as coisas, né? E dentro da empresa é isso. Então, colocando na balança, sempre vai ser esse lado. Agora, se a gente não começar a equilibrar, a médio e longo prazo, a empresa também tende a morrer. Sim. Né? Então, a gente tem que começar a ter essa governança, essa estratégia de pensar, poxa, o que a gente vai fazer para inovar dentro da empresa? Que seja, por exemplo, vamos começar a estudar mais sobre inteligência artificial. Estou pegando inteligência artificial porque a gente está falando nesse momento. Vamos estudar mais sobre inteligência artificial para entrar mais a fundo, onde que estão as possibilidades e tal. Tá bom, mas é tempo. Quem que vai se dedicar para isso? Né? Então, aí precisa criar essa estratégia, porque senão, né, de novo, a gente vai ser engolido pelas tecnologias. E né? muitas vezes a inovação vem de repensar a governança, né? Muitas vezes, né? Eu acho que muito. Porque é isso, não tem tempo, tá bom, mas como que a gente pode reorganizar a nossa organização aqui para que a gente consiga colocar isso também como prioridade? E isso é uma inovação que não usa tecnologia. São conversas, né, que a gente precisa repensar como que a gente se organiza ali, né, para fazer coisas diferentes, né? E aí eu vou contrapor o que você... E eu concordo com você, tá? Toda a questão dos Estados Unidos, eu acho que é muito isso, assim, quando você tem acesso a muita coisa, fica mais fácil. Super concordo e, assim, conta dados no argumentos, né? A gente sabe que tá acontecendo isso. Não é à toa que, de novo, se a gente for falar de inteligência artificial generativa, só as big techs estão ali na frente. Mas eu vou trazer um outro lado, né? Tira a polêmica, tá, do DeepSeek no geral, né? O que está acontecendo, o que já aconteceu, mas assim, por que a gente falou tanto de DeepSeek? Por que a DeepSeek foi considerado inovador? Porque eles não tinham acesso aos chips que eles tinham, que as Big Techs tinham. A restrição que ele tinha de limite, capacidade. Limite. E aí, com o que eles tinham, o que eles davam para fazer? Por isso que eu falo assim, tem muita inovação que nasce da escassez, não da abundância. E quando a gente tem escassez, é que aí vem a nossa criatividade, vem o que dá pra gente fazer. Concordo. E é um pouco também, se a gente for pensar em, né, de novo, vou generalizar aqui, startup, fintech, o que for, né, agora colocando o chapéu de investidor, é isso. Às vezes, cara, não é o dinheiro que vai resolver o seu problema. Sim, sim. Às vezes, na escassez do dinheiro que você vai ter a criatividade e falar, cara, dá para fazer uma coisa nova aqui, dá para pensar. De novo, tô generalizando, porque eu sei que a gente tá falando que tem negócios que, cara, não tem caixa, vai morrer, não tem jeito, né? Mas o que dá pra gente fazer, inovar dentro da escassez? E aí só pegando o gancho, né? A questão do tempo, por exemplo, né? Vamos reestruturar a governança? Cara, eu não tenho tempo. Tá bom, mas o tempo que você tem, o que dá pra gente fazer? Né? Aí vem a criatividade. Então, muita inovação acaba nascendo na escassez também. Sem dúvida. Dentro dessa linha, Ale, principalmente das empresas que você está mais perto, né? O que você começa a ver? Faz mais sentido deixar a inovação lá na salinha da inovação, enfim, no prédio da inovação. Aqueles são os inovadores, deixa ele fora do dia a dia, dos problemas operacionais. Cria um budget para eles, talvez limitado, enfim, restrito, ou tenta mudar a cultura da empresa para ela ser uma cultura inovadora, trazer isso aí? A gente tem, 2 horas de podcast? Né? A gente pode falar. Resolver o problema no mundo. Vamos lá, tentar resumir aqui. A primeira coisa que sempre é um bate-papo, só bem leve. Quem quiser, procura. Depois procura, a gente conversa. Vamos lá, 2 coisas. A primeira coisa, eu sempre falo que assim, inovação corporativa não tem receita de bolo. Né? A gente tem que entender muito bem qual é o tamanho da empresa,
né? Quanto tempo de empresa? Porque aquela empresa, né, mais centenária, você tem marca, tem reputação, é diferente daquela empresa, uma fintech que acabou de nascer, que tem 1 ano, né? Que o apetite ao risco é muito maior e aceitável, né? Diferente de uma empresa maior. Então, quanto tempo, tamanho da empresa, quantos colaboradores, qual o mercado que está trabalhando, se é um mercado regulado ou não, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, não tem receita de bolo, a primeira coisa, né? Então, entender o que funciona, o que funciona. Então, eu sempre falo, né? Não adianta pegar o livro do Google, que conta um monte de coisa, e falar, vou implementar aqui. Não vai funcionar. Comprar lá o livro da Netflix e falar, vou fazer em casa. Cultura é outra. Cultura é outra. Pessoas são outras. Tem que entender o país é diferente, a economia é diferente. E tem várias coisas aqui, né? São várias variáveis. Então, assim, dentro da minha experiência, tá? Vamos lá, o que eu tenho pregado é meio um pouco forte, mas o que eu tenho falado assim para algumas grandes empresas? Cara, você quer uma inovação que traga um resultado a curto prazo? Cara, não tem nenhum problema de você pegar uma área, pegar, né, algumas pessoas, ficar lá na sala e pensar em inovação. Cara, talvez você consiga um resultado a curto prazo, não tem nenhum problema. A grande questão é que a inovação você precisa pensar a médio e longo prazo. Porque aquela área que, de repente, criou alguma coisa, e se esses caras saírem, que tem a receita de bolo, eles saírem? Cara, você perdeu o que você pode fazer nos próximos anos. Então, aí é onde eu tenho falado muito. Cara, tem que trabalhar com a cultura de inovação, pensando em médio e longo prazo. Né? Pensar que, assim, cara, não é uma área que vai resolver todos os seus problemas. São as pessoas no dia a dia que conhecem o problema do dia a dia. Cara, eu tenho um cliente, né, da área de energia, que quem pediu ali um trabalho foi a área jurídica falando, Ade, a gente já sabe que é inovação, a gente já tem essa cultura, o que eu preciso agora são de ferramentas, eu preciso de ajuda aqui para a gente melhorar os nossos processos aqui. Cara, não precisou de uma área de inovação para ajudar. Né? Então, assim, qualquer área jurídica, RH, compliance, o que for ali, todos têm que ser inovadores. E aí entra a questão de criar uma estratégia para a empresa, onde que a empresa quer chegar. Né, principalmente a médio e longo prazo. Mas não é só criar a estratégia a médio e longo prazo e executar, porque aí, de novo, né, nós que já trabalhamos, né, em empresa, a gente sabe que tem que dar resultado a curto prazo. Então, é criar essa estratégia, executar a médio e longo prazo, mas também pensar em resultados a curto prazo. Né? Porque senão, cara, não adianta nada pensar, daqui a 4 anos a gente consegue resultado. Não, você vai ser cobrado. Os quick wins, tem que ter os quick wins. Quick win, não tem jeito. Então, assim, tentando te responder, eu falo muito que tem que trabalhar com a cultura de inovação a médio e longo prazo, mas tem que ter resultado também a curto prazo. Então, esse é o papel, eu falo, tá? Se for pensar, se tiver área de inovação, que para mim não faz muito sentido, mas quando tem, historicamente faz, tá? Eu vou contar a história aqui, né? Porque a gente está falando que as empresas trabalham em um modelo hierárquico, né? Certo, sim. Se existe a estratégia de inovação, o que ele vai falar a primeira vez, né? Se a gente está falando de C-Level aqui, vai falar, cara, todo mundo tem que ser inovador. Só que, de novo, os pratinhos estão caindo, depois de 1 ano, não sai nada de inovação, daí o que os C-Levels vão falar? Cara, já que ninguém está inovando, então eu vou construir uma área de inovação, vai ter mais uma perninha aqui, porque pelo menos a gente vai ter gente aqui dedicado. Então, assim, não faz sentido, mas faz sentido. Então, assim, historicamente faz sentido. Quando tem, o que eu tenho falado muito é que ele não seja o executor da inovação. Que ele traga todas as áreas, e foi um pouco do que eu construí dentro de algumas empresas, trazer todo mundo para que ele trabalhe com inovação. Sei lá, 10% do tempo, 20%, o que for ali. Mas que eles comecem a entender o que é inovação no dia a dia. E o papel, né, da área de inovação seja muito mais um facilitador do que o executor. E se ele consegue fazer essa facilitação, aí o papel dele vai começar a mudar. Por quê? Porque aí ele vai começar o quê? Pegar métricas, entender o ROI, né? Ser mais realmente estratégico do que só o executor. Criar esse processo, né? Então, ele vai ajudar muito mais na concepção aqui do que a execução em si. E aí a gente consegue trabalhar com a cultura. Não, muito bom, muito bom. O que eu ia falar é desses pequenos ganhos, os ganhos rápidos e talvez daí puxar um pouco para blockchain, mas, putz, a gente talvez já tenha uma década aí, se não pelo menos uns 9 anos de blockchain, de Acho que trabalho. Mais, hein? Acho que mais, tem hein? mais? Se for pensar. Sim. Quando é que vocês fizeram lá a Blockchain Academy? Blockchain Academy, É de ela que? nasceu no final de 2016. 16, Quase então, 10 anos né? atrás. 9 anos, 10 anos aí, é isso, assim. Putz, naquele momento, enfim, blockchain chegou aí, um monte de empresa se interessou, teve uma demanda no mercado, criar soluções, etc., que não geraram, talvez, resultados aí rápidos. E hoje, enfim, quase uma década depois, agora sim, tem um grande mercado, um monte de tokenização, um monte de coisa.
E algumas empresas que começaram lá atrás, pelo menos minha visão, morreram. A empresa não adquiriu o conhecimento, o profissional saiu, ela não conseguiu, enfim, criar nada com aquilo. Eu queria essa tua visão, assim, de duas coisas, assim, nessa pergunta, né? Uma do próprio não ser surfista, enfim. Agora é blockchain, vamos fazer blockchain. Agora é... Enfim, cada onda tecnológica, cada onda de inovação que vim seguir... ou como essas empresas criam consistência mesmo, de momento certo, de entrar ou não. O que você pensa nisso? Assim? Acho que é muito legal olhar para trás, né? E falar do que aconteceu, que a gente consegue. É mais fácil. É mais fácil, né? Mas eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, que se a gente colocar aquela curva da Gartner lá... Hype Cycle. O Hype Cycle, ele vai bater certinho, assim, né? Aquele momento que surgiu o blockchain, o hype foi lá para cima, a gente falou, pronto, resolvemos todos os problemas, a gente vai ter um sistema financeiro aqui, distribuído, todo mundo vai conseguir cuidar do seu dinheiro, privacidade está resolvido esse problema, tal. Mas não foi bem assim que aconteceu na prática, né? A gente viu que tiveram muitos problemas no meio do caminho, tanto tecnológicos como regulatórios, principalmente, né, regulatórios também. Acho que entendimento, né? Também, né? Porque a tal da bala de prata, muita gente já colocava blockchain para tudo e não resolvia nada, né? Não resolvia nada, exatamente. Então teve que ter uma maturidade, um amadurecimento do ecossistema como um todo para a gente entender o que isso poderia gerar, né? E hoje a gente está vendo coisas muito bacanas que surgiram ali, né? Eu acho que o ecossistema Bitcoin, por exemplo, hoje é inimaginável onde chegou, assim, né? Sim. A gente ia em banco que proibia a gente falar de Bitcoin. Não podia falar a palavra Bitcoin. Tem gente que está assistindo hoje que nem passou por isso, né? Geração nova, né? Isso lá eu já tive almoço assim, com algumas pessoas que falam, mas vocês não mexem com aquelas coisas não, né? E daí a gente, não. Mas é isso, assim, era mal visto. Mas mexia, né? Mas era mal visto. A gente fala, a gente ia nos bancões, né? Falava, vamos falar de blockchain, mas não pode falar de Bitcoin. A gente falava, mas não dá. Não existe outra coisa, né? O melhor case, enfim. Enfim, aí a gente tinha que fazer o samba lá para conversar sobre o tema, né? Mas foi muito rico, assim. Eu acho que foi um momento riquíssimo de geração de ideias, assim. Eu acho que o momento de inovação estava muito bacana também ali. Pós 2014, 15... Tinha muita coisa legal surgindo, muita tecnologia, era a onda de dados, veio blockchain junto, falava muito de IoT também naquela época. Que, sim, os vestíveis também. Os wearables todos, né? Que muita coisa rolou também, né? Mas eu acho que é isso, acho que se a gente colocar no gráfico da Gartner, vai bater certinho, assim, né? A gente precisa sempre ter esse cuidado quando a gente está olhando para as tecnologias, né? Eu acho que nada vai resolver tudo, né? Quanto mais a gente está falando novamente de problemas complexos que exigem vários atores colaborando para que essas coisas surjam, assim, né? Então, daria essa visão meio nessa linha, assim, meu filho. Não, sabe legal. Que eu falo, né, Thiago, que o Hype Cycle, eu pego isso como exemplo, né? Porque se a gente for pegar, né, no início ali, quando teve, né, o crescimento do blockchain, era isso, assim, a gente estudava a tecnologia e aí ia atrás de casos de uso, né? Que ao contrário, né? A gente tem que começar a entender qual que é o problema e tal, para ver se a tecnologia encaixava. Cara, eu lembro tantas discussões que teve que era assim, cara, estudamos, entendemos blockchain. E agora, o que a gente faz com isso? Daí tentava encontrar os problemas, né? Pra encaixar no blockchain. Aí por isso que eu acho que é a questão da maturidade, né? Hoje fica muito mais fácil, de novo, com o amadurecimento, né? A questão da tokenização. E agora a gente tem os casos de uso mais concretos, né? Porque agora tem realmente essa mudança de cabeça de que, cara, não é blockchain que vai resolver todos os problemas, né? E virou uma coisa mais institucionalizada mesmo, assim, né? Você pensar naquela época, a gente estava até falando, né, no começo do episódio aqui, no surgimento de inovação, né? Imagina como surgiu o Bitcoin, né? Era aquele monte de maluco ali, de cientista da computação, conversando por e-mail, naquelas listas de e-mails, e um mandava para o outro e tal. De repente, o cara falou, tenho aqui um código de um projeto que é um dinheiro descentralizado. E o outro falou, beleza, vou testar esse negócio aqui. Olha como que é uma inovação orgânica mesmo. Ecossistêmica, vindo de baixo para cima, que tinha uma necessidade real ali sendo trabalhada e discutida já há muitos anos, né? Porque esse negócio de privacidade era desde os anos 60. Sim. Desde os anos 60 que o pessoal está discutindo privacidade, criptografia.
Aí veio um desenvolver uma coisa, veio outro desenvolver outra coisa e tal. Antes do Bitcoin tiveram várias tentativas de dinheiro digital, sempre com algum ponto de falha, de centralização que não tinha dado certo e tal, né? Até que o grande Satoshi juntou todos os ingredientes para essa receita aí. Ótimo. Boa. E trazer para a lei aqui, puxar, mas um pouco desse profissional de inovação, enfim, que ele vai existir, ou de certa maneira, mesmo que a empresa aí não tenha uma área de inovação, ela distribua, ela vai precisar de alguém que olhe muito para fora, que não esteja no dia da empresa, não esteja, para poder perceber, para poder falar, ó, tá vindo alguma coisa aí que seja IA, tá vindo alguma coisa que seja drones, tá vindo alguma coisa que seja isso e pode mudar aqui o nosso dia a dia dentro do que a gente faz. Qual que é o que você vê, assim, desse profissional? Ele existe, é qualificado no Brasil? O que ele tem que estudar? O que ele tem que fazer? Legal. Agora são os agentes autônomos, você não precisa mais, né? É o Google e o Mia trabalhando. Não precisa mais. Mas vamos lá. Vou tentar dividir de novo aqui, tá, meu filho? Tá, sim. A primeira coisa, cara, a gente tá nesse momento, né, voltando para trás novamente, a gente está nesse momento de profissionais que não são mais lineares, né? Que não é aquele conhecimento que eu vou começar a estudar, sei lá, vou pegar até alguns casos aqui, financeiro, e a minha carreira vai ser só, né, dentro da área financeira. Eu não vou ter o cara de educação física do resto da vida na educação física. O cara vai ter cada vez mais conhecimento, né? De novo, vamos pegar aqui. IA, se for pegar 4 anos atrás, era muito restrito a pessoa de tecnologia, negócios no máximo, né? Sim, Hoje, sim. todo mundo precisa saber. O cara daqui que está formando educação física precisa saber também. Eu estava até vendo o Instagram agora há pouco de uma colega minha, ela é formada em arquitetura, teve um evento De IA para arquitetura. né? Então, todo mundo precisa saber. Então, essa abrangência está cada vez maior de conhecimento. Ou seja, se for questão de olhar para fora, cara, não vai precisar de uma pessoa ou algumas pessoas. Todo mundo já vai começar a olhar. E é também a nossa curiosidade como ser humano, né? A gente quer saber de coisas novas, né? A gente quer saber o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo nos eventos. Quero, né? E aí, quando eu falo evento, pode ser também na televisão, pode ser... Eu adoro filme, né? Eu vejo um filme e aprendo coisas novas. Então, assim, a curiosidade está cada vez maior e muito por causa do aprendizado. Então, assim, profissional, te respondendo, profissional hoje, primeiro, para trabalhar com inovação, cara, não precisa ser um profissional de inovação, né? Qualquer um pode ser. Ah, Lê, mas eu sou uma pessoa mais analítica, né? Eu não tenho essa questão mais de criatividade. Cara, o cara de inovação, ou a pessoa que quer trabalhar com inovação, ele não precisa ser criativo. Por quê? É um processo. Eu vou voltar de novo, é um processo. A criatividade está aqui no início, né? Na boca do funil. O cara que é mais criativo vai trabalhar aqui. Mas depois é um funil. E a gente vai começar a entender, vou pegar de novo o corporativo onde eu atuo mais. O que vai acontecer? A gente vai começar a criar um funil, algumas características dessas ideias para virar inovação. E aí a gente está falando desde, faz sentido como negócio, está alinhado à estratégia da empresa, é viável financeiramente, tecnologicamente viável. Então aquele cara mais analítico, talvez ele esteja aqui no meio do funil. E ele vai trabalhar com inovação, só que ele vai trabalhar com a viabilidade, por exemplo, financeira. Né? Então, ele está trabalhando com inovação também. Só que ele vai olhar coisas de fora, vai fazer a viabilidade, vai fazer uma comparação com benchmark e tal. Então, não tem essa questão do cara, né, da inovação ser só aqui na boca do funil ser criativo. Todo mundo vai conseguir trabalhar. E aí entra o que o Thiago falou, que eu também concordo muito, a questão da diversidade. Pensamentos diferentes, conhecimentos diferentes, vivência, né? Vida das pessoas diferentes. Até para ver casos, assim, dores reais mesmo, né? Porque senão dores você fica reais, na Faria Lima resolvendo um problema da Faria Lima. E aí, por isso que faz muito sentido, assim, todo mundo trabalhar com inovação. Não existe um profissional específico de inovação. Então, um dos cursos que eu dou no MBA, né? Eu sou professor de MBA dessas instituições que eu comentei no começo. Cara, quando eu pego uma turma, você vai ver que tem o cara ali que é de tecnologia, mas tem o cara de negócio, tem o cara lá de RH, tem o cara de compras, tem o cara do jurídico. Cara, cada vez mais diversificado, porque todo mundo quer ter esse conhecimento para levar para a carreira de cada um. E só pegando um gancho, Ale, é o que a gente falou, inovação é ecossistêmica, né? As pessoas precisam estar interagindo, não pode só se fechar no seu mundo, precisa interagir, precisa viajar, precisa conhecer, precisa conversar com outras pessoas.
E hoje a gente tem muitas possibilidades de fazer isso, né? Então, precisa ter essa troca, né? Eu gosto muito do conceito de sonda, né? Joga a sonda lá, vê o que tá rolando. Aí vai lá, dá uma olhada, volta, fala, pô, pode ir por esses caminhos aqui, né? Então, acho que esse conceito de ecossistema para inovação é fundamental, assim. Senão você vai estar só gerando alguma coisa com pouco valor. É muito difícil você chegar a uma conclusão fechada no seu mundinho, né? A sua chance de errar é muito maior, assim. Vou contar uma história aqui. Ano passado, eu palestrei em um evento de saúde. Basicamente, eram dois dias de evento e uma delas mais voltada em inovação e tecnologia e outra mais técnica, focada em oncologia. Para mim, foi um dos eventos que eu mais aprendi, assim, porque estava muito fora da minha bolha. Cara, oncologia, mais técnico, o que é isso? O que o pessoal está fazendo? Então, assim, sair dessa bolha é importante até pra gente ter mais conhecimento. Aí vou entrar também, né, a questão, por exemplo, quando a gente fala de fintech, cara, a gente sabe também que não é só, né, meio de pagamento ou mercado financeiro. Cara, a gente tá extrapolando também, sim. né? Porque ali, no final das contas, tudo entra na questão do mercado financeiro, né? Então, acho que isso é importante quando a gente fala de inovação, né? Sair dessa bolha. Só para fechar a história. No final, esse pessoal aqui desse evento, né, por questão de relacionamento e tal, muita coisa ali, mas hoje eu sou conselheiro desse evento. Legal. Então, assim, cara, o que eu posso agregar num evento de saúde que não é minha praia? Mas, cara, é isso, é visão de fora, de uma pessoa diferente, diversidade, é a questão de visões diferentes mesmo. Eu falei isso muito porque eu estava lembrando, enquanto você estava falando, das empresas mesmo que perderam muitas oportunidades mesmo, muito time por estar fechado mesmo e não entenderam alguma coisa que estava acontecendo, né? E é difícil mesmo, não é nada, mas é difícil mesmo, muitas vezes, as empresas entenderem o que está acontecendo, assim, né? É um organismo muito grande, que tem muita gente, uma burocracia muito grande, assim, né? Então, é desafiador inovar mesmo, não é qualquer coisa, não. E eu quero tua visão, Thiago, do ecossistema. Você falou de... Assim, como está a academia hoje, tua visão no Brasil, junto com as empresas no Brasil, com associações, que nem a BFintech colaborando ou não, enfim, essas entidades todas que precisam coexistir para ter governo, enfim, regulação disso tudo. Qual é a tua visão disso aí? Principalmente, assim, academia e corporação, que às vezes tentam se aproximar e não é tão fácil. É um baita desafio, né, Melfis? Você falou... desenvolver... Ninguém cria um ecossistema de inovação, né? Meio que uma falácia isso, né? Você se envolve. Então, você tem que procurar as coisas que tem a ver com o que você está fazendo e começar a interagir com as pessoas e aquilo vai... você vai alimentando aquilo de alguma forma e aquilo vai se fermentando, assim, né? Mas eu tenho uma visão meio crítica a isso, assim. Eu acho que falta muita interação aqui no Brasil, principalmente, assim, né? Entre academia, associações, empresas, governo, assim, né? Eu acho que tem um distanciamento muito grande, assim. Então, às vezes a inovação está muito presa à regulação, né? Tá muitos escritórios de advocacia cuidando de inovação. Isso acontece demais aqui no Brasil também, né? Não que seja uma coisa só... Não que seja uma coisa ruim, mas ruim, só mas isso não deveria depender disso, né? Sim. Obviamente, o jurídico faz todo sentido, é fundamental para o ecossistema de inovação, né? Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio maior entre todos esses atores que a gente está falando para que o ecossistema fique mais pujante mesmo, mais inovador do que realmente ele é hoje, assim, né? Não, e principalmente quando a gente vem para fintechs, mercado financeiro, você vê, assim, juristas, advogados, realmente que estão trabalhando com inovação, porque daí estão fomentando que se ajuste a lei ou qualquer coisa assim, ou conseguindo pegar a lei e falar, então eu posso ir até aqui. Então é muito mais exato, perto disso tá nesse limiar jurídico, né? E menos dessa experimentação que a gente está falando, né? Das pessoas, das empresas, startups experimentando, resolvendo dor de uma persona, de um grupo de pessoas, as próprias pessoas resolvendo os seus próprios problemas que viram alguma solução lá na frente. Então, acho que falta isso. Falta a gente resgatar esse conceito radical da inovação, talvez. E o que eu queria trazer... Eu tô meio ping-pong pensando aqui, mas assim, Ale... Que assim, ó, quando você tava falando um momento... principalmente das empresas e tal, sempre tem aquela que joga para a inovação, assim, uma big ideia, sabe? Assim, então, vamos fazer isso. A gente, sei lá, trabalha num foco,
Ah, não, acordei com essa ideia, o meu sobrinho dessa ideia, joga isso para inovação e aposta tudo naquele único produto, naquela única solução e gera isso. Então vem ligado a você tem que gerar resultado rápido, tem que fazer isso, mas não segue um processo, não faz nada. Assim, coloca lá um produto para rodar, daí normalmente dá errado. Inovação não serve para nada, tá vendo? Daí, assim, a própria empresa, temos que voltar para o caminho e fazer o que a gente fazia antes. Pelo menos é um pouco de algumas histórias que eu conheço. Eu queria a tua visão de se existe no mercado ou eu que estou passeando por lugares errados, né? Não, com certeza existe e a gente está falando novamente, né? Não é sendo hipócrita aqui, mas precisa dar resultado rápido. Tá. Né? Assim, a empresa vai olhar isso, né? Se tá dando resultado, vou apostar, não tem nenhum problema. Putz, vai demorar e tal, não sei o que, tá bom, mas a pressão vai vir lá pra pessoa e falar, cara, cadê o resultado? Preciso dar resultado. Eu passei por isso, principalmente. Mas aí é a questão de que quando a gente tem várias iniciativas em paralelo, isso vai ajudar. Né? Então, assim, não é só focar em uma iniciativa e colocar todas as suas fichas, porque vou fazer um paralelo aqui, né? É que nem investidor, né? Aquela visão de investidor. O investidor, ele vai ter lá várias startups ali que ele vai colocar o dinheiro, mas, cara, se uma der certo e as outras derem errado, tá pagando a conta para ele. Essa é a conta, né, inclusive, né? Essa é a conta. E aí, se a gente for falar de inovação, é isso, cara. Tem um monte de coisa que vai dar errado também. Né? Mas qual que é aquela que vai pagar a conta dos outros? Normalmente é essa a conta que acaba fazendo. Só que aí, de novo, vou voltar lá na minha mandala, mindset. Tem muita gente que acha, cara, como assim você vai gastar dinheiro? Eu passei por isso. Como assim você vai gastar 10 iniciativas diferentes, sendo que 9 vai dar errado, você vai gastar meu dinheiro aqui dos 9, né? Eu quero que você veja antes a uma e já resolve aí antes pra mim. Já me resolve. Ale, você não faz essas coisas? É fogo, né? Então acho que é um pouco isso, né? A gente tem que começar a entender que são iniciativas em paralelo, para que algumas realmente não vão dar certo, e ok. Mas aí é o que eu falo, não é só a questão de não dar certo, mas o que você aprendeu com esse erro também? O que você aprendeu que você pode melhorar tendo uma segunda, terceira versão, ou, de repente, o aprendizado virou algum outro produto, alguma outra coisa. Isso que é uma das coisas mais importantes, né? Ter que ter esse retorno, né? Se a gente for pegar ali na metodologia ágil, a tal da retrospectiva, né? O que a gente aprendeu, né? Que deu certo e que não deu errado. Né? Então, é um pouco do que a gente tem que começar a pensar. Só que aí que tá, né? Vamos pensar aqui juntos. A gente está falando de, por exemplo, né, 10 iniciativas aqui em paralelo. Cara, a minha área de inovação tem 3 pessoas. Não vai dar para fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Por isso que eu falei, tem que trazer as outras áreas para atuar juntos. Até porque se uma delas der certo, como que isso daqui vai encaixar no processo entrar dentro da empresa, da empresa? Nada melhor que já ter pessoas lá no dia a dia. Eu já vi isso, tá? Algumas empresas que tiveram esse erro. Foi isolado lá dentro de inovação, deu certo. Como que vai jogar dentro da empresa? Putz, não é aqui comigo, tá? Como assim? Você trouxe uma coisa nova que eu nem... Né? A gente sabe que acontece, né? Não é bem assim, né? Tem que ter uma roda girando para entrar naturalmente aqui na esteira, né? E aí a segunda coisa, então assim, trazer todas as áreas juntas, né? Para trabalhar. E aí volta a questão do ecossistema também. Né? Não dá para fazer? Tá bom, mas quem que é aqueles nossos parceiros que a gente pode trazer? Academia, tá bom, a academia não tá conseguindo fazer porque assim, é muito sonho ainda, o que eles estão pensando e tal. Então tá bom. Qual que é aquelas que ainda é sonho, então a gente joga pra academia? Qual que é aquelas que dá para trabalhar com um parceiro, de repente? Pode ser, de repente, vamos pegar aqui uma fábrica de software, uma empresa de tecnologia, ou até uma fintech, uma startup. Então tem que saber dividir aqui, aí volta de novo tem a questão da estratégia. Tem que ter um menu de opções, né? Menu de opções e saber onde que encaixar cada um. Né? Porque, assim, eu concordo contigo, tá, Thiago? Cara, a academia ainda é muito difícil ainda encaixar. Mas eu acho que, de novo, também é um processo de aprendizado. Se a gente for comparar há 10 anos atrás, cara, estava muito distante os dois. Hoje diminuiu, ainda tem uma distância, mas está diminuindo cada vez mais. Legal. Então, acho que isso, cada vez mais a gente vai diminuindo por aprendizado, vai, né? De novo, a roda vai girando e cada vez mais vai juntando aqui. E é isso que é o melhor dos mundos. E aí, de novo, aí entra o ecossistema, todo mundo sai ganhando, né? Não existe aquele negócio, só eu saio ganhando, não. É ecossistema que todo mundo vai ganhando maturidade, todo esse ecossistema. E vai ganhando maturidade também. Explica pra gente o Projeto Vila um pouco. Você falou rapidinho aí, mas o que vocês estão fazendo lá? Já tem um tempão, né? Já tem mais de um ano, Tem 2 anos já. Tava vendo isso essa semana aí, tava escrevendo a nossa história. Boa, legal. Começou em 2023, é um incômodo, assim, de vários amigos e empreendedores também que trabalham com inovação e tecnologia há muitos anos.
E a gente também era, e é ainda muito envolvido com as discussões sobre democracia liberal e tudo isso. Já começamos a olhar, esse grupo que fala disso se juntou lá em 2012, 2013, e a gente continuou falando disso. E todo mundo era empreendedor e a gente viu que as coisas estavam complicando um pouco nos últimos anos, né? A gente acompanha muitos índices globais de democratização e autocratização, né? Então, a gente está vindo numa onda de 20 anos de autocratização do mundo, né? E a gente vê que isso está impactando diretamente nossos negócios, nossos projetos, né? Porque isso... O empreendedorismo e tudo mais. Acaba, a liberdade diminui, né? Os fomentos diminuem, os caminhos diminuem, né? A gente está falando de inovação, a gente está falando de mais caminhos, né? Quando a gente está falando de democracia, a gente está falando de mais caminhos também. Com o mundo se autocratizando, a gente está indo para um caminho mais centralizado, né? De novo, trazendo esse conceito, né? Quanto mais centralizado, menos inovador, menos caminhos, menos liberdade, menos possibilidades, né? Então, uma coisa que incomoda bastante a gente, né? E a gente começou a falar sobre isso. Então, o Projeto Vila, hoje, a gente se intitula como um think tank para analisar o ambiente de negócios, de inovação e tecnologia e os impactos dessa autocratização e da democratização nesses ambientes, né? Então, a gente trouxe de muitos estudos que corroboram um feeling que a gente tem, né, desses muitos anos olhando para esses ambientes, de que a democracia liberal entrega a longo prazo mais desenvolvimento tecnológico, mais desenvolvimento econômico, melhor qualidade de vida, mais inovação, enfim... mais diversidade, tem um monte de coisa que a gente pode falar aqui que ela entrega isso. Se você pensar, o que é democracia liberal? É um ambiente que as pessoas combinam em que a regra vale para todo mundo. Basicamente é isso. Então, pô, em vez de a gente ter um dono lá do país, um reizão, uma família lá que vai cuidar de tudo, por que a gente não faz umas regras aqui? Todo mundo segue, serve para todo mundo, e a gente trabalha aí nos nossos negócios mais livremente, né? Uma ideia muito boa, assim, né? Que não deveria ter tão contestada como é hoje em dia, assim, né? Mas a gente tem olhado para isso e a gente quer trazer essa discussão mais para o mundo de tecnologia, de negócios, de inovação, porque acho que às vezes fica muito distante essa conversa e é mais uma conversa que a gente acha que precisa aproximar, porque impacta, assim, né? Os VCs estão olhando, o Diogo, que tá com a gente no Projeto Vila, ele estava nesse evento que eu falei na França, ele já viu VCs dos Estados Unidos que estão olhando para outros mercados, porque lá já está um negócio já está ficando meio... ninguém sabe muito bem para onde vai. Então, os negócios precisam de estabilidade, né? É uma coisa até incongruente muitas vezes, né? A inovação precisa de uma estabilidade. Você precisa de uma estabilidade para que você consiga... Para você conseguir inovar. Se você não sabe o que vai ser daquele ambiente daqui 5, 10, 15 anos... por que você vai investir naquele lugar, assim, né? Você tem muito pouco... O risco é muito grande, assim, né? Então, você precisa de uma estabilidade, que a gente chama de macroambiente, para a gente começar... Para a gente ter mais liberdade para inovar nesse microambiente, que são as nossas empresas, nossos projetos, nossas startups e tudo mais, né? Então, convido todo mundo aí a seguir o Projeto Vila e me segue aí nas redes sociais também, que a gente bate mais papo sobre isso aí. Legal, muito bom, muito bom. Ale, você falou que gosta de filmes, séries e tudo mais. Boa parte do que a gente tá vivendo hoje era ficção científica, enfim... Raiz. Robocop já existe, o Her lá... Robocop entregou a idade. De novo, tem gente que aqui nem vai saber que é Robocop. Robocop. Talvez o De Volta pro Futuro ainda seja uma boa ficção científica aí, mas assim... O que você olha quando você olha para filmes e séries, etc., que olham para um futuro e a gente meio que tá vivendo ele aí? O que você recomenda de ficção científica pra gente assistir? De Volta pro Futuro, eu adoro De Volta pro Futuro. Esse é muito bom. Pra quem não assistiu ainda, tem que assistir. Trilogia ótima. Mas sabe que eu vou pegar até uma parte do documentário do What's Next, Bill Gates, né? Que foi lançado em 2024 ou 2023, não lembro. Documentário que tá na Netflix. Que assim, de maneira geral, tem um outro documentário do Bill Gates que eu gosto mais, tá? Mas esse segundo que tá na Netflix, ele tem pra quem não assistiu, ele tem algumas entrevistas, né? Com algumas celebridades. No primeiro capítulo, ele fala muito sobre inteligência artificial generativa e fala especificamente muito do ChatGPT. E uma das pessoas que ele entrevista foi o James Cameron, que é conhecido por Semeador do Futuro, né? Ele tem muitos filmes de ficção científica.
Ele fez uma pergunta que eu achei sensacional. Cara, se for pensar, a construção de um filme normalmente dura aí 4 a 5 anos, né? Desde a ideia, roteirização, filmagem, pós-produção. Cara, 4 a 5 anos. E a pergunta foi pro James Cameron, cara, como que é pensar em um filme de ficção científica hoje em dia, sabendo que daqui a pouco essa ficção científica que você pensa hoje, daqui a 5 anos... ultrapassou a ficção. Pode ultrapassar. É muito louco isso, né? Muito Porque louco antes... mesmo. Muito interessante esse ponto de vista. Antes era... Vamos dizer, é mais fácil, né? Porque era pensar... 4 anos não mudava muita coisa. Mudava muita coisa. Assim. Pensa lá na frente, não tem problema. Hoje, de novo, é o tempo que tá mais curto, né? Então é isso. Hoje eu falo também, por exemplo, sobre carreira, né? Cara, tem hoje gente, né, que tá começando uma faculdade hoje, tá fazendo faculdade de 4 anos, sendo que a profissão não vai existir daqui a 3 anos. Né? Então, assim, as coisas estão acontecendo realmente muito rápido, né? A gente tá vivendo realmente ficção científica, né? A gente não sabe mais o que vai acontecer. Né? Então, é uma velocidade tão grande que... Aí eu vou pegar de novo outra coisa, né? 2025, quem tá nascendo em 2025 é aquela geração que o pessoal tá chamando de beta, né? Não. Cara, geração beta vai ser aquela que no dia a dia já vai ter a inteligência artificial no dia a dia, não vai precisar Embedado aprender. em tudo, sim. Vai aprender. Assim como a gente teve a geração do celular, geração da internet, né? Que a gente é meio velho, a gente teve que aprender tudo no meio do caminho, né? É legal porque a gente viu tudo isso acontecendo de certa maneira, assim. Mas aí Tá tem um ficando, outro não lado. tá ficando tão legal mais. Tô achando muito velho já. Por isso eu tô falando, já tô com dores, né? Mas é isso, né? Acho que essas gerações também que estão, né? Já nascendo com isso nascendo, existindo. Uma inteligência perspectiva artificial. muito maluca mesmo, né? Mas tem um lado, tá? Que isso eu falo já faz pelo menos uns 10 anos, ou 8 anos pelo menos. Eu falo que a minha visão sempre é uma visão positiva, tá? Não Mais é otimista do futuro, não é sim. apocalíptica. Eu acho que com as tecnologias, e aí eu acho que uma palavra muito boa que você utilizou, embedadas, eu acho que tem coisas que a gente nem vai perceber, né? Sei lá, eu preciso atender uma ligação no celular. Cara, não vai ser atender. Cara, vai estar meio que automático já. Alguém vai querer falar com você, vai ser só pensar... Já sabe o que você vai responder. Já sabe. Não precisa nem perguntar. Então, as tecnologias vão estar cada vez mais embedadas na gente. Ou seja, eu acho que a gente vai voltar no sentido que vai ter mais relacionamento entre nós. Tá. A gente não vai... Dependência da tecnologia, sim, mas ele vai estar tão embedado, tão no dia a dia, que na internet. A internet não fala mais que está na internet, né? Já é do nosso dia a dia. Do tempo, né? Então, eu acho que todas as tecnologias vão ser isso, né? A gente vai estar já meio embedada e aí a gente vai ter mais tempo para ter esses relacionamentos, essas discussões. E aí a gente vai voltar num momento que as relações vão ser mais importantes. E aí vai ser um grande diferencial. Legal, legal. O filme, então, a gente vê Bill Gates, é isso? Assim, Cara, o Bill Gates acho que é assim, não acho muito legal. Porque foi assim, né, Thiago? Ele respondeu um negócio bacana, mas não deu a indicação daquele filme. Cara, eu acho que assim, se for pegar algum filme... Vamos lá, uma crítica que eu tenho, tá? Até colocar uma provocação, assim, porque daqui uns 2, 3 anos, cara, eu vou digitar lá um prompt falando eu quero ver De Volta para o Futuro 4, ele vai gerar e eu vou poder assistir, entendeu? E específico pra você, vai ser diferente do meu. Vai ser diferente do teu, porque eu vou falar, mas eu gosto mais do Enfim, já vem com outra... Mas fala aí, vai. Não, eu ia fazer uma crítica que, assim, tem muito filme hoje em dia... Vou pegar de novo o nosso hype hoje, né? Inteligência artificial. Cara, um monte de filme sobre inteligência artificial. Cara, mas eu tô ficando meio de saco cheio, porque tudo é, tipo, visão apocalíptica, é robô, Tem filme seriado, eu não vou lembrar o nome, mas tem filme ali que na sinopse tá escrito que é sobre inteligência artificial. Quando eu for assistir, não é. Tipo, transferência de consciência, não tem nada de inteligência artificial. Então, assim, putz, eu tô meio de saco cheio, assim, de o pessoal utilizar a hype da inteligência artificial pra vender as coisas, tá? Então, cara, eu iria muito mais, assim, em filmes de reflexão do que realmente de tecnologia. Tem uns legais, assim, de documentário, inclusive, de cripto e tal. Tem muita coisa legal, assim, que tem muito aprendizado, mas... Eu tô tanto de saco cheio, assim, de tecnologia, eu iria muito mais em algo de reflexão. Fundamento mesmo. Né? Por exemplo, vou pegar de novo o que é importante a gente falar, né? Que tem a ver com tecnologia, mas vamos lá. O que acabou de sair, algumas semanas atrás, adolescência. Tá, eu não assisti ainda, legal. Eu vi também, mas tá falando muito aí. Eu acho que tem muita reflexão ali sobre comportamento das pessoas, nova geração, o que a tecnologia tá afetando as pessoas, mas ele não fala, assim, né, de
inteligência artificial, blockchain, mas ele fala de rede social, sobre as pessoas estarem mais isoladas. Não vou dar muito spoiler, mas acho que tem muita reflexão ali. Acho que esses filmes e documentários, né, no caso esse é um seriado, mas acho que esses são os mais importantes, porque é a frase que o pessoal tem falado bastante. Não é sobre a inteligência artificial onde vai chegar, mas o que a gente vai fazer com a inteligência artificial. Porque tudo vai depender da gente. Acho que essa é a reflexão. Severance, vocês assistiram? Severance é sensacional. Não vi. Eu vi 4 episódios só. Eu não sou tão cinéfilo assim, né? Eu gosto, mas não sou tão... Mas eu achei uma provocação, assim... Ó, e ele tá onde? Tá na Apple TV. Apple TV. Severance, eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Primeiro, não assista maratona, tá? Eu nem consegui. É pra refletir mesmo. Pra refletir. Dá a pausa de uma semana aí pra refletir. Eu nem consegui. Teorias, isso é legal. Segunda, que apesar de ser ficção científica, cara, o que tem de relacionamento com o mundo corporativo, cara, é sensacional. Isso que mais, quando eu falei mais nesse ponto de vista, eu falei, tem umas provocações sobre mundo corporativo, assim, muito legais, assim. Mas eu só vi 4, então nem posso falar muito, mas me provocou muito essas últimas semanas. Duas temporadas e vale a pena. Boa. Para começar a fechar aqui, pra gente encerrar, eu queria que vocês falassem um pouco de eventos, enfim, que tá no radar de vocês irem, pegarem conhecimento e tudo mais. E daí é lógico que tem que falar do Fintoast, mas enfim. Mas, putz, vale a pena em evento de inovação? Não vale? SXSW, enfim, internacionais, nacionais, o que vocês acham aí? Sabe, Melfi, a gente se encontra muito em evento, né? Eu acho que é um local não só de conhecimento, mas de networking também. Mas especificamente Alexandre, 2025. Cara, eu parei com esse negócio do FOMO, né? De achar que, puta, tem que ir em todos os eventos, senão eu vou ficar de fora, né? Pra quem não sabe, o FOMO é o Fear of Missing Out. Cara, esse ano eu decidi, cara, não vou em todos não, cara. Eu vou aqueles focados que... escolhidos a dedo e que eu tenha um objetivo bem claro ali. Você tá lá. Né? Então, assim, puta... Falei palavrão. Aqueles eventos um pouco mais genéricos, eu tenho tentado evitar. Né? Que tem muita coisa, eu tento focar. Então, não é puxando o nosso saco aqui, mas, cara, Fintouch, cara, mercado financeiro, tem muitas fintechs, tem regulador, tem grandes empresas. Cara, esses focados, nichados, eu tô vendo muito mais proveitoso do que essas muito mais... vamos falar de inovação no geral. E não é ruim, tá? Sim, mas para um objetivo específico, né? Se você tá bem, se você criou esse seu objetivo, esses nichados eu tenho indicado mais. Então, eu tô indo muito nessa linha, tá? Esse ano. Boa. Thiago? Boa. Pô, eu não tenho muita recomendação de evento, assim, tirando o Fintouch. Não, mas eu também, faz tempo que eu não frequento tanto evento, eu vou em alguns também. Eu gosto muito de encontrar pessoas para conversar, assim, eu acho que isso está sendo muito mais a minha tônica ultimamente, assim, né? Então, não tenho tanto evento na minha cabeça. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando numa empresa de inteligência em pagamentos. Obviamente, eu estou indo nesse tipo de evento, né? Eu acho que é isso. Com esse objetivo, faz isso. Ou o que eu faço é isso, encontrar as pessoas para conversar. Eu acho que é o que eu mais gosto de fazer ultimamente, assim. E esse encontrar para conversar, mais pequenos amigos ou um meetup, assim, dentro disso? Pô, eu gosto de conhecer gente nova, né? Tá. Semana a gente fez um café da manhã do Vila, foi gente que eu não conhecia, que só acompanhava a gente pela internet, virtualmente, assim. tal. E aí a gente marcou um café, pô, foi muito legal, assim. A pessoa trabalha com sustentabilidade, com empresas do norte do Brasil, enfim, veio um monte de perspectivas diferentes, como a gente estava falando, né? Eu gosto muito desse encontro, assim, de encontrar e conversar sobre o que tá rolando, assim, sem muito objetivo também, muitas vezes. Legal. Deixa eu aproveitar e fazer um jabazinho. Tem um outro evento que eu também sou conselheiro, né? Uma empresa, e eles têm um evento que é o Impactos Positivos também. Que lá a gente, inclusive tem uma premiação que todo ano a gente premia os negócios de impacto.
né? Então é Brasil inteiro, né? A gente tem uma votação, tem todo um processo ali para chegar nos vencedores. Então é todo segundo semestre e lá realmente, de novo, é um networking, é focado, é impacto. Então, assim, não necessariamente startup, às vezes tem um negócio ali numa cidade muito menor e tem muitos casos legais e que realmente está gerando impacto. Então, vou deixar essa dica também para quem quer se relacionar aí com o negócio de impacto. Qual que é o mês? Tem já alguma coisa assim? Ainda não tem o mês, Tá. normalmente segundo semestre, lá por outubro, novembro, a gente está decidindo e provavelmente as inscrições também vão começar aí entre maio e junho. Boa, legal, legal. Algum ponto? Querem colocar mais alguma consideração? Falamos aí bastante de inovação, espero que o pessoal tenha curtido. Deixar aqui como recado final, então, pro pessoal, que o Fintoast, daí sim o evento da BFintech, as inscrições já estão abertas. O Ale, o Thiago... Estaremos lá, fazem parte da curadoria. O Ale, principalmente, ajuda na parte de pitch. Você vai ajudar esse ano, provavelmente, de novo. Vamos ajudar em tudo. Com certeza. Vamos estar junto lá. As inscrições já estão abertas. Tem ingresso aí. Quem tiver interesse também, patrocinar, tá lá com a gente, por favor. A BFintech está aberta também para todas as fintechs, empresas aí de tecnologia no mercado financeiro. E é isso aí. Agradecer a presença de vocês, cara. Foi muito bom o papo. Eu, pelo menos, sempre gosto de falar com vocês e aprendo um monte. Prazer, Melfi, prazer, Ale. Pô, vamos marcar mais. Quem precisar também, né? Tem as nossas redes sociais, Alexandre Uehara, e precisar conversar mais, Só né? buscar. Eu acabo dando muita palestra, treinamento, eu estou à disposição também. E cruzar também nos eventos da BFintechs. É isso aí, obrigado.